Para quem não me conhece, sou o Rodrigo, né? Atualmente ocupo a função de pró-reitor de administração aqui no IFRN e o objetivo da reunião de hoje é a gente fazer o lançamento e demonstrar o novo funcionamento das melhorias que foram realizadas no SUAP para melhorar a vida de quem faz o inventário, né? Inventário que a gente que é uma ação que todos os anos a gente tem que fazer, né? A gente faz desde sempre e que, né, a gente não ainda faz do modo bem analógico. Então, a reunião de hoje é um dos assuntos que mais me anima, né? É a gente trazer as modernidades para facilitar o trabalho da gente né, que se avoluma cada dia mais, né? Então, hoje em dia a gente tem muitas novidades que às vezes nos trazem mais trabalho e quando a gente tem uma novidade que vai aliviar, né, a ponta, né, quem faz as coisas, é uma coisa que nos anima demais, né? Gostaria de fazer aqui os agradecimentos iniciais, né? Gostaria de agradecer ao Wallace, eu acho que ele não está aqui presente, mas foi o analista que desenvolveu, junto com a equipe da Proad e com São Gonçalo, essa melhoria no sistema. E com certeza um agradecimento mais que especial ao nosso grande Sérgio, né, o Diade lá de São Gonçalo, que foi quem nos apresentou a ideia e quem ficou, né, de fato em contato com o analista para fazer essas melhorias saírem do papel, né? Então, um agradecimento todo especial a essas duas figuras que estão sempre nos ajudando aqui. E, né, aproveitar que estão todos aqui, dizer que a Pró-Reitoria de Administração está sempre aberta para ideias, né, que possam facilitar o dia a dia da gente da administração. Então, sempre que tiver ideias, pode procurar qualquer um de nós aqui na Proad. Quando a gente não esbarra na parede, no obstáculo do orçamento, né, quando não temos esse problema, de resto, a gente sempre vai tentar aqui colaborar para que as coisas se efetivem, né? Sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para o Sérgio, que é quem, como eu falei, quem idealizou algumas dessas melhorias e quem vai apresentar aqui como utilizar esse sistema. Esqueci de iniciar a gravação. Vou começar agora. Ah, não, já estava gravando já. Perfeito. Então, Sérgio, tá com a palavra. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sérgio. Estou hoje na diretoria de administração do Campo São Gonçalo do Amarante. Todos me escutam bem? Está escutando bem aí, Rodrigo? Perfeitamente. Perfeito. E vamos lá, né? Vamos iniciar aqui. Na realidade, eu pensei numa roda de conversa, né? Para que a gente possa demonstrar o módulo, né? E conversar um pouco sobre isso, né? Não é uma coisa grandiosa em termos de aplicativo, mas é uma coisa grandiosa em termos de mudança da nossa forma de realizar a contagem, né? Esse módulo, né? Ele surgiu na ideia há um tempo atrás, quando eu cheguei aqui no Campo São Gonçalo do Amarante. Jefferson John era o diretor de administração, e a gente fazia essa contagem de patrimônio numa prancheta. A gente imprimia uma prancheta em branco, digamos assim, com algumas linhas e colunas, e cada um não, algumas pessoas, né, que eram nomeadas para a comissão, ia lá com a prancheta e fazendo a contagem do patrimônio um a um. E geralmente em dupla, que um olhava o número, o outro anotava, botava mais ou menos como é que era o bem, o estado de conservação desse bem, basicamente isso. Outra pessoa tem que jogar no sistema, né, fazer um Excelzinho, digamos assim, né, e registrar isso aí. Teve algumas tentativas com relação a já ir direto com Excel, com notebook na mão e com um leitor de código de barra, sair fazendo essa contagem com código de barras lá, e ele passando para apenas o código para a planilha, e através da automatização da planilha, ele dizer qual era o bem, e assim vai, né? Então, essas foram digamos assim, quando engatinhou. Depois disso, tivemos uma ideia, né, na época de Juscelino ainda, de adquirir uns leitores de código de barra que ele vinha com o sistema Android. Um Android do início lá, os primeiros Androids que tinham
para no mercado, né? Que se estendia para celular, para outras coisas e tal. Sim, eu queria só pedir, pessoal, quando eu for explicando, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram colocar, vocês podem interromper, que a gente vai fazendo os ajustes. Eu acredito que como eu já disse, é uma conversa, não é uma apresentação, não é um negócio mais grandioso, digamos assim. Acredito que a gente pode interromper e a gente vai conversando, tá? Sim, aí voltando, né? Então o IFRN adquiriu uns equipamentos para isso, né? E fez a sua primeira versão desse aplicativo, né? E nessa primeira versão do aplicativo, tinha que fazer muitas configurações nesse dispositivo. O dispositivo era lento, não no final não estava conseguindo se comunicar com o SUA para poder importar esses dados e foi uma coisa que acredito eu que não funcionou, não ninguém chegou a utilizar, né? E chegando aqui em São Gonçalo, como eu já disse, conversando com o Jefferson, e ele comentou isso aí, e ele fez, Sérgio, eu vou ver se eu acho esse código-fonte e vou dar uma ajustada. E foi o que ele fez. Ele conseguiu ajustar de forma que a gente usasse no celular. Porém, essa segunda versão do aplicativo, podemos dizer assim, ela apenas e exclusivamente ela pegava o código, colocava na tela e depois importava para o swap. Já foi um avanço. Não foi divulgado isso, né? Não foi divulgado, amplamente divulgado, como a gente está fazendo isso agora, né? Porque não era uma coisa oficial da Pró-Reitoria de Administração e tinha ainda muitos problemas. Exemplo, tinha que instalar dois aplicativos, um específico para ler o código de barras e outro aplicativo do Swap Inventário. É, esse outro aplicativo, ele lia errado alguns códigos de barra, se tivesse um pouquinho rasurado, ele já lia errado. Então, quando você importava para o sistema, tipo, você fazia uma contagem de uma sala administrativa e ele vinha no meio um livro de outro campus. Então, isso aí foi alguns impasses que a gente, pô, o aplicativo não está legal. Então, foi aí quando eu comecei a conversar com o Rodrigo e disse, Rodrigo, existe um aplicativo já, a gente poderia fazer uma boa melhorada nele. E esse aplicativo, ele vai matar essa planilha que a gente faz na mão para poder contar o almoxarifado, o patrimônio, né? Então, qual foi a ideia? Qual foi o passo, né? É a gente desenvolver, aprimorar esse aplicativo de forma que o usuário ele entre numa sala e apenas com esse aplicativo na mão ele faça a contagem de todo o patrimônio e esporte e a tarefa dele acabe aí. Então, assim, falando em grosso modo, seria basicamente isso, né? Então, vamos lá. Um detalhe importante que eu queria frisar aqui, né? Ele é um aplicativo apenas para Android, certo? É um aplicativo que não é obrigatório o seu uso. Por que que eu digo isso? Porque já aconteceu servidores dizendo, não, eu só tenho celular, o iPhone. Então, se já que o meu celular é iPhone, eu não vou fazer a contagem de patrimônio. E não é assim que funciona, né? O aplicativo vem para ajudar, para melhorar, mas ele não é obrigatório de utilizar. Vou mostrar assim, Rodrigo. Ele não é obrigatório a utilização. Ele é um facilitador, né? Então, vamos lá, sem mais demora. Sim, eu queria só mostrar. Eu vou. Não, o aparelho que a gente usava antigamente, né? Eu acho que muita gente já utilizou ele, né? E eu acho que não vale a pena a gente mostrar aqui, não. Vou mostrar assim como baixar, né? Eu vou entrar aqui na reunião com o meu celular para poder mostrar a vocês, tá? O aplicativo, ele ainda não está tão acessível como eu gostaria, porque o que acontece? A gente fez a demanda de desenvolvimento e desenvolveu o aplicativo. Ele está totalmente funcional. Só que eu pedi um outro desenvolvimento apenas para facilitar onde achar o aplicativo, o relatório que gera dele ficar de forma tudo um quanto concentrado, é, aplicativo, basicamente isso. E isso ainda não foi feito, mas eu vou mostrar o caminho de onde baixar o aplicativo sem nenhum problema, né? A gente vai baixar ele. E isso aí tá para ser atualizado no Swap e ele vai ter um botãozinho lá, baixar o aplicativo, ou a gente vai colocar na Play Store, né? A gente ainda está estudando essa parte aí de como a gente vai fazer esses detalhes. Mas vamos lá, vamos baixar aqui o app.
Eu vou entrar na conta, né? Como eu já disse, né? Para poder, pelo celular, para poder mostrar a vocês. Tá demorando um pouquinho a conectar meu telefone. Conectou. Partilhar. Partilhar a tela. Se agora. Pronto. Compartilhando a tela aí com vocês, né? Vou aqui só o facilitador poder achar o caminho, né? Onde tem o arquivo. Então vamos lá. Tá aqui o link, né? Que esse link eu vou disponibilizar para vocês. Cliquei em cima do link. Que coisa boa. Não tem permissão. Deixa eu então acessar a demanda. Porque esse é o link direto, né? Deveria ser o link direto. Essa demanda. Pronto, pessoal. Isso aqui é a demanda, né? Para poder criar o aplicativo. É só um facilitador. Está dentro dos anexos. Volto a dizer, a gente pode até mandar o arquivo para o e-mail de todos que estão aqui, né, Rodrigo? A gente consegue depois pegar o e-mail, né? E já manda o arquivo direto, tá? Para Isso. facilitar, para não ter esse arrudeio que eu estou tendo aqui nesse momento, né? Então, clicar aqui em abrir anexo, que é o último anexo, 19. Vamos abrir ele. Está baixando, né? Aqui. Instalador de pacotes, tem um detalhe, pessoal. Como esse download de um aplicativo está sendo feito de forma externa, não é pela Web Store, pode ser que no telefone de vocês ele restrinja, dizendo que é um aplicativo malicioso, não instale, tem certeza que deseja instalar, e sempre confirmar, porque é um aplicativo desenvolvido pela instituição para facilitar a nossa atividade, né? Então, aqui, instalei. No meu caso, não apareceu, por quê? Porque não é a primeira vez que eu instalo o aplicativo, né? Está instalando. Mesmo assim não apareceu. É... Isso aqui é para poder aparecer se eu quero enviar notificações para Google ou não. Pronto, instalou o aplicativo. Assim que a gente abre, a primeira coisa que a gente vê na tela é um aplicativo bem simples, como eu já comentei com vocês, né? É um aplicativo bem simples, só vai ter aí esses três botões aqui em cima, que é apenas sobre o aplicativo e configurações, que a gente não vai mexer, né? Eu estou vendo que eu estou falando primeiro antes de aparecer, né? Que agora eu estou olhando para a tela, O pessoal tá pedindo mas para vamos colocar o lá. link no chat, o link para baixar no chat daqui. Eu vou colocar os dois links que tem aqui, um da demanda e o outro link diretamente do arquivo. Caso do arquivo não funcione, abre a demanda e baixa o último arquivo, por enquanto. Perfeito. Deixa eu fazer logo isso. Copiar link. Esse é o da demanda. E esse outro é o deveria ser diretamente quando você clicasse, ele já baixasse o arquivo. Então vamos lá. Esses três pontinhos aqui em cima, quando eu clico, abre configurações e sobre. Configurações vai ser a configuração do aplicativo, que vai ser basicamente o endereço, a gente não mexe. E sobre é falando do aplicativo. Também
não necessário, né? Então, o que acontece? Aqui a gente já tem um aplicativo instalado, mas não faz nada porque a gente não tem a base de dados ainda. O que é que a gente faz agora, né? Vamos agora para o swap. Eu vou tirar o compartilhamento de tela daqui, do celular, e vou para o swap, que agora é outro caminho. Porque como o sistema ele é o Android mais o swap, como eles estão integrados, né? Vamos para o swap. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. No swap, a gente vem para administração, patrimônio, conferência de salas. Um detalhe é que eu não sei se todos vão ter essa parte de conferência. Acredito que todos têm conferência de salas. Não vão conseguir colocar o adicionar a conferência de salas. Vamos clicar. Então, pronto. Nessa tela aqui, a gente tem todas as conferências de salas que a gente cadastrou. No perfil que eu tenho de direção de administração, eu tenho acesso a esse botão aqui. Só tem acesso a ele quem é coordenador de almoxarifado, né, e patrimônio, ou está acima dele. Pelo menos é onde eu vi, até onde eu sei. Eu não sei que tem alguma mudança nisso aí. Mas até onde eu sei, só pode adicionar a conferência de sala o coordenador de patrimônio e o diretor de administração. E, no caso, os seus substitutos, né? Então, a gente clica para poder adicionar uma sala e a gente coloca aqui uma sala 003, que é a sala aqui que eu estou falando com vocês, e eu escolho o servidor responsável para fazer essa contagem, né? Vou colocar a minha matrícula e adiciono. Boto salvar e ele vai cadastrar aqui essa sala. Administração, quem é o responsável, data do cadastro, que eu não cadastrei agora, tá? Eu cadastrei ontem para poder dar certo aqui a conversa com vocês. E o interessante dessa sala, né? Ele gera esses dois botões aqui, quando a gente cadastra. Detalhes da conferência. O que é isso aqui? Isso aqui já é o relatório propriamente dito da conferência. Mas, Sérgio, a gente não fez a conferência ainda, por isso que ele vai estar vazio. Ele vai estar apenas com todos os inventários que não foram coletados, tá? Então, aqui vai ter todos os inventários que estão cadastrados na sala da diretoria de administração, mas nenhum deles foi coletado ainda, porque a gente não fez essa parte, né? Volto para a conferência de sala e esse outro botão aqui, que é o botão que a gente autoriza o telefone a fazer a coleta. Então, na hora que eu clico nele, ele vai abrir este QR Code e é onde a gente pega a câmera, lá, autoriza a sala e faz a leitura do QR Code. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque agora eu vou mudar de novo para o celular para poder mostrar o aplicativo de novo. Talvez tenha sido um pouco rápido, não sei. Mas como vai ficar gravado, né? A gente consegue depois compartilhar, retroceder e ver. Então, no caso, tem que ter toda uma permissão específica para a pessoa que vai fazer a coleta naquela sala, é isso? Não, apenas o cadastro da coleta é que tem que ter uma permissão específica. Apenas isso. Eu acredito que qualquer servidor que tenha acesso ao módulo administração e a parte de inventário, né? Ele consegue ver a conferência de salas. Mas é como eu estou dizendo, isso aí, caso não tenha, é fácil de configurar. Porém, o botão de adicionar conferência de sala, ele é privativo do coordenador de patrimônio e diretor de administração, né? No caso, que está acima dele. Perfeito? Ou seja, essa conferência de sala tem que ser uma parceria, né? Na hora que a gente faz a comissão, o processo vai para o patrimônio, né? Que ele não está na portaria, mas ele tem ações, né? A ser feito com o patrimônio. E ele cadastra essas salas. Aqui em São Gonçalo, só fazendo agora um parentezinho, como é que funciona o nosso processo? A gente tem um plano de ação. A gente coloca na portaria em torno de 20 servidores, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso. 20 a 30 servidores, não lembro de cabeça agora. E por trás dessa portaria existe um plano de ação.
Aqui a gente vai dizer o que cada um vai fazer. O que cada um qual é a atividade de cada um. Então, eu vou estar dizendo que o servidor tal vai contar a sala tal, tal, tal e tal. Ele não vai ficar ao relento, digamos assim. Ele não vai é, pegar aquela planilha imensa e procurar uma sala para contar. Não, aqui a gente já determina, ó. O servidor tal vai contar a sala um, 2 e 3. O servidor tal vai contar a sala 3, 4, 5. Outro 5, 6 e 7. E assim vai. Então, com isso, o coordenador de almoxarifado, ele já cadastra a sala para aquela pessoa que vai fazer a contagem. Pode falar, Rodrigo. Então, o pessoal que está na equipe do inventário, ele não vai ter problemas para fazer usar o aplicativo. Ele só precisa que o coordenador de patrimônio é, libere ali a sala, né? Tem um passo que para ele poder baixar os bens da sala, né? No celular. Isso. Ok. Isso mesmo. Isso mesmo. Basicamente isso. Tá? Então, agora eu vou compartilhar outra tela aqui, que é do tablet que eu estou. Ô Que... Sérgio, bom dia. Bom dia. É Adriano aqui de Paulo César. Posso fazer uma pergunta agora? Claro, meu amigo, manda as Eu levantei ordens. a mão, mas você não viu, eu resolvi abrir o É, microfone. peço desculpa. Por isso que eu comentei no início, né? Podem É interromper certo. e falar. É porque eu já andei conversando com você sobre o aplicativo, né? E aí eu tô com umas dúvidas em relação ao acesso. Eu já baixei aqui, só que assim, eu não acesso essa parte de patrimônio, conferência de salas. Eu não tenho acesso para fazer aquela leitura do QR Code, para ter acesso ao patrimônio do meu campus, né? Porque pelo que eu via dessa Certo, forma. Eu vi certo. aqui que o coordenador de patrimônio ele tem, e eu baixei o aplicativo, ele baixou também, e aí usando o perfil dele no Swap eu consegui fazer a carga da sala. Perfeito. Só que assim, aqui para Pau dos Ferros apareceu apenas uma única sala que tem o nome assim, manutenção de informática. E aí eu achava, manutenção informática, é chave, tem até o número da chave. E aí eu achava que lá, nessa sala, só iria ter os bens daquela sala. Mas aí, para minha surpresa, eu até achei até melhor, eu verifiquei que eu já andei fazendo uma conferência rápida, que pelo menos os equipamentos que eu conferi, todos estavam cadastrados nessa sala. Eles não estão cadastrados, isso assim, quando eu faço a carga do patrimônio do Campus Paulo dos Ferros. Mas quando eu faço, por Certo. exemplo, uma leitura do QR Code do patrimônio da academia, ele identificou, ele achou que não está nessa sala de informática, esse equipamento, ele identificou, disse onde é que o bem está, que a sala está correta, disse o estado de conservação, disse tudo. Eu só achei estranho porque, assim, primeiro, eu não tenho acesso, eu preciso saber onde é que eu posso conseguir a conferência de sala, e de repente, se eu encontrar um bem que não está cadastrado, como é que eu faço a carga da sala dele? É essa dúvida que eu tenho, talvez você ainda vá falar disso mais na frente. Tá, eu vou fazer um parezinho aí na sua fala, só para a gente adiantar. Lá na frente você falaria. Mas Certo. nesse caso aí, entenda, o aplicativo, ele não faz modificações no sistema, tá? O Sim, aplicativo é apenas para exibir e fazer a contagem. Eu não faço movimentação de patrimônio por ele, nem nada do tipo. só no swap mesmo. Só no swap. É, Ele não, mas é. a Vá, minha desculpa. surpresa foi que, assim, só tem uma sala cadastrada, porque pelo que eu vi no seu aí, tem várias, né? Tem várias salas cadastradas. Mas aí vai ser swap, tá? Não vai ser. Eu não Não é sei no como é que módulo do tá. app. Eu não sei como é que tá a organização das salas, Dos chaves campos. aí no seu, no, na sua, no seu É. campus. Porque o Só módulo tem de uma. salas, já existia antes de qualquer coisa dessa questão que a gente está criando aqui, né? Antes desse app. Então, a organização de salas, ele independe disso que a gente está apresentando aqui hoje. Então, talvez possa ser aqui na reitoria está toda organizada, né? Todas as salas estão cadastradas e a gente, quando recebe o patrimônio, eu, por exemplo, quando compro algum bem novo, né, que vem aqui para a Proad, eu indico lá em qual sala aquele bem vai Isso. ficar. A gente Então, faz isso também. e aí só tá e aí quando você foi fazer o levantamento, só existia uma sala cadastrada? Só existe uma sala. Quando eu fiz a leitura do QR Code lá, esse que você apresentou agora há pouco, que tinha um QR Code, aí apareceu o número da sala, manutenção informática. Aí eu achava que só tinha os equipamentos dessa sala, mas não. Tem de várias salas, eu já verifiquei isso. Assim, pelo que eu vi, tem todos os patrimônios da instituição, só que nesse módulo do app, do Swap, não é no Swap mesmo, é nesse módulo de inventário. Ele está apenas nessa sala, entendeu?
Tá, a gente pode dar uma olhada depois, que pode acontecer bug também, né? Nada impede, né? Mas É pelo que eu um... vi, todos os bens que eu tentei fazer leitura estão, eles apareceram sim, e a sala estava correta. Isso foi só no momento da carga da sala, da conferência, para fazer aquela leitura daquele QR Code. Foi isso que eu ainda não entendia ao certo. Mas depois eu posso conversar com você para Tá, tentar ter essa dúvida melhor, Sérgio. Senão a gente não pronto. interrompe a reunião por muito Perfeito. tempo, né? Não, não, isso mesmo. Assim, podia ser uma questão besta, né? E com relação ao acesso, você tem que ter. Existe o acesso que você dá através de permissões, que aí o coordenador da almoxarifado tem que lhe dar isso. E existem algumas permissões que são nativas da função. Essa desse botão, ela é nativa da função. Só aparece para os coordenadores de almoxarifado de patrimônio e para a diretoria de administração. Ó, O Diago, eu restante, deveria ter, mas eu talvez. tô sem. O restante você tem que incluir, você tem que estar dentro lá do módulozinho da permissão, dentro do grupo, almoxarifado de patrimônio, poder aparecer a conferência de sala. Uhum. Eu vi que a Ana Márcia também tinha levantado, acho que ela desistiu. Fui contemplada agora com sua fala. Muito obrigada. Tá certo. Nada, que é isso. Vamos lá, deixa eu mostrar agora o aplicativo, né? Compartilhar a tela. Pronto. Swap inventário. Na hora que eu baixei ele, perdão, e fiz a leitura, eu venho aqui em autorizar sala, certo? Cliquei nesse botão autorizar sala e fiz a leitura lá daquele QR Code. Perfeito, pessoal? Com essa leitura do QR Code, ele me cadastra essa sala, que eu vim aqui, só coloquei a sala 03, foi a única sala que eu importei. Só que tem um detalhe, pessoal. Na primeira vez que vocês fizerem essa leitura, o celular ele vai fazer um download de um arquivo pesado. Que é o quê? Quer dizer, o arquivo não é pesado. O pesado é ele descompactar dentro do swap inventário. O que é que é? Esse aplicativo ele é feito para trabalhar offline. Por quê? Porque tem alguns campos que a internet não funciona tão bem, que eu passei, por exemplo, pelo campus de Panguaçu, lá atrás, pelo menos na minha época, não tinha access point, não tinha, e a gente tinha que conferir patrimônios lá atrás. Então, de uma forma para ficar mais organizada, o que é que a gente fez? A gente fez o download de um arquivo para que ele fique offline. Então, você vai fazer a contagem offline, toda a contagem offline, e apenas a exportação, quando você terminar toda a contagem, apenas a exportação é que você vai fazer tem que ser online. Basicamente isso. Então, por isso que eu não fiz aqui o cadastro do QR Code na frente de vocês, para que senão ia demorar bastante. Por isso que eu troquei de aparelho. A primeira tela que eu mostrei para vocês foi no meu celular e agora eu estou no tablet, porque o tablet já está com esse módulo carregado, né? Estou com esse arquivo carregado. Demora em torno de 10 minutos para ele descompactar. Tá? Então, assim, não é rápido, mas é importante que a gente aguarde ele descompactar todo o arquivo para que o swap funcione na sua totalidade. Lembrando, é apenas na primeira vez, tá? Então, se eu for cadastrar outras salas aqui, que eu posso ter 50 salas cadastradas aqui, não vai fazer isso toda a vida que eu cadastrar uma sala. É apenas a primeira vez. Nas outras vezes, ele só faz o incremental, que isso aí é muito rápido, então ele não vai ficar sem a funcionalidade. É só tipo, eu fiz o download hoje, aí quando foi hoje à tarde, o patrimônio foi deu entrada num bem para São Gonçalo. Quando eu for ler a segunda sala, após a entrada desse bem, ele vai fazer esse incremental, tá? Então vamos lá. Eu clico em cima da sala, aqui, né? E ele vai aparecer aí essas opções: coletar bens, excluir sala, relatório de bens não localizados e exportar sala. São essas 4 ações que a gente vai trabalhar. A primeira, coletar bens, a gente vai partir para uma outra tela, onde vai coletar os bens. Excluir sala, não tem o que fazer, né? Ele vai apagar toda essa sala. Relatório de bens não localizados. Quando eu entrar numa sala e coletar todos os bens, eu digo, pronto, eu acho que eu terminei agora aqui essa sala. Aí eu vou para esse relatório de bens não localizados
e ele vai me dizer o que está no swap cadastrado nessa sala que eu não contei ainda. Qual é o intuito disso? Amanhã, quando eu estiver contando a sala, pode ser que tenha uma câmera fotográfica, por exemplo, que está lotada naquela sala dentro de um armário trancado. E como vai estar lá constando no meu relatório, vou perguntar ao detetor da carga, né? Amigo, você tem uma câmera fotográfica assim, assim, tá dentro do meu armário, ou então tá comigo, é uma câmera fotográfica, ele se desloca com ela, né? Tá comigo, tá, então eu preciso que você traga o bem para a instituição, para que eu possa registrar, para que finalize o patrimônio. Ou realmente que, por algum motivo, tenha sido alterada a lotação do bem e não tenha feito isso no swap. Aí ele vai constar lá, tá? E por último, aí exportar para o swap, que é onde ele vai lá para o swap e vai constar todo esse relatório lá no relatóriozinho do swap. Então vamos para a primeira aqui, coletar bens. Eu já coloquei aí uma mesa, né? Eu fiz já um cadastro, mas eu vou mostrar ainda outros cadastros, né, a vocês. Quando eu faço a leitura do QR Code, o que é que ele me traz aí? Quando eu faço essa leitura, ó. Ele traz o patrimônio, traz uma descrição do patrimônio, ele traz quem é que está com esse bem, né, com esse patrimônio, está na carga de quem, e a localização da sala. Lá à direita, a gente tem dois botões, um com o estado de conservação dele e outro de observação, e um pouco mais abaixo tem aí a opção de excluir esse bem que foi contado, né? Então, como é que a gente faz para contar o bem? Vou pegar aqui, apertar escanear, cliquei no botão escanear, e ele vai abrir aqui a minha câmera. Eu venho na câmera, no bem, e ele leu errado, porque ele leu aqui o número de série, eu apontei errado. Lá. O que é que ele fez? Ele leu aqui o bem, e ele já me disse o que é que é. Ele sempre vai ficar de baixo para cima, né? O último bem contado sempre vai ser o primeiro, né? E aqui, com a descrição do equipamento, você consegue ver se isso que você fez a leitura está condizente. Nesse novo aplicativo, até agora, a gente não achou erros quando ele lê a etiqueta de patrimônio, né? Quando é um equipamento que tem outro código de barras que tem um número de série e ele acaba fazendo a leitura, logicamente que ele vem errado, que ele vai bater o código e não vai achar, né? Como ele leu aqui agora no meu telefone VoIP, ele leu e já deu aí uma breve descrição do equipamento, né? De quem está a carga, a sala. E o que é interessante que a gente pode ver que nessa contagem de patrimônio, esses dois botões que tem à direita, né? Que diz o estado de conservação. Quando eu clico em cima do estado de conservação, ele abre aí essa caixinha para que eu informe qual o estado de conservação desse bem. Lembrando que, como eu disse, ele não modifica nada no swap. Isso aqui é único, exclusivamente para equipamento, tá? Único, exclusivamente para relatório. Para os casos que o patrimônio está sem etiqueta. Pronto. Nesse caso aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma observação na sala dizendo que tais equipamentos estão sem etiqueta. Eu vou mostrar no final que não está nessa versão ainda. Foi a única coisa que faltou, foi exatamente essa pergunta aí que o João Marcos fez, que vai ser liberado na próxima versão. É a única coisa que não está, mas o restante, ele está. A gente está aqui fazendo a contagem dos bens que tem em patrimônio. Os itens que estão em sala incorreta. A gente vai ver lá na frente, pessoal. Então vamos lá. Eu vou dizer, não, esse bem aqui ele está ocioso. Então vocês veem ali que ele já alterou o item, né? Lá a tagzinha, digamos assim, e colocou ocioso. E no outro botão, observação. E a gente pode escrever aqui o que a gente acha necessário desse bem específico. Então eu vou botar aqui, etiqueta rasgada. Confirme. Então ele vê aí, você vê que ele criou
uma linhazinha abaixo ali de 003, diretor de administração, com a informação que eu coloquei, certo? Então, aí, temos aí os dois equipamentos que foram feitos a leitura, e, logicamente, a gente vai fazer a leitura de todos os bens, né? Então, concluindo essa parte de todos os bens que a gente fez a leitura, voltamos para a tela inicial, né? Clicamos em cima do novo da sala e vamos agora olhar os relatórios de bem não localizados. Então, ele vai me dizer aqui o que é que está lotado na sala no swap que não foi localizado. Se eu fizer a leitura de uma etiqueta, de um bem que não está aqui dentro dessa sala, ele vai fazer a leitura normalmente. Ele apenas vai informar lá que a sala que eu estou fazendo a leitura não é condizente com a sala que está bem, lotado bem. Mas não tem nenhum problema. Na hora que eu exportar para o swap, ele vai dar essa mesma informação. Mas eu achei boa essa pergunta. Eu vou pegar aqui um patrimônio que não está aqui que não está aqui na sala da diretoria de administração, para poder fazer a leitura dele. Vou pegar vou cadastrar aqui 2 patrimônios. O primeiro, esse aqui, que eu posso também digitar, tá, pessoal? Não é só a leitura via QR Code, não. Eu posso digitar o patrimônio. Eu vou digitar aqui um patrimônio que está lá em Parnamirim. Não, em Paulo dos Ferros. Vou aproveitar, viu, Adriano? 007. Quando eu registrar, aí ele dá essa mensagem: ó, patrimônio não localizado no seu campus, e ele não traz os dados. Por que, Sérgio, que ele não vai trazer os dados? Porque lembra que eu disse que quando a gente escaneia a primeira vez, ele faz um download de um arquivo que demora uns 10 minutos? Ele puxa apenas os dados do seu campus. Se a gente colocar a instituição inteira, além do aplicativo poder ficar travando, né, isso pelo menos foi o que o programador passou, ia demorar em cerca de 1 hora para poder fazer esse primeiro registro. Então, a gente optou por não puxar os dados de outro campus, né? Apenas do campus onde a gente faz a leitura do QR Code. Na hora que eu faço lá a primeira leitura do QR Code, o QR Code é do campus São Gonçalo, ele vai fazer o download de todos os bens do campus São Gonçalo. Agora eu vou pegar um bem que está lotado em outra sala, aqui, que é de São Gonçalo, certo? Mas está lotado em outra sala. Vou digitar aqui 150 471. Registrar. O que é que ele me traz? Ó? A mesma coisa que ele trouxe de todos os outros, apenas dizendo que a sala que ele está é lá no depósito de TI e o detentor da carga é Marcelo e o microcomputador não é meu. Não tem nenhum problema quanto a isso. Ele apenas vai dizer que não está naquela sala. Só vai ser um alerta. Mas se você está vendo que o bem está na sala que você está contando, então tem que registrar mesmo. Tem que botar para frente. Certo? Joel está com a mão levantada. Vamos lá, Joel, diga aí. Uma dúvida. Nós temos 4.000 livros na biblioteca, certo? O patrimônio fica na página 3ª do livro. Vou ter que abrir todos os livros para escanear o código de barras, ou eu posso fazer como a gente tem feito nos últimos anos, que é gerar um relatório do sistema da biblioteca, que contém o vínculo entre o código de barras do sistema da biblioteca, que equivale ao patrimônio, e aí eu tenho a listagem equivalente, ou seja, em vez de eu abrir 4.000 livros, eu só pego a estante e faço a leitura com código de barras numa sequência que eu faço uma biblioteca dessa em 2 dias. Se eu for fazer abrindo o livro, vou demorar 4 semanas, talvez. Vamos lá, né? Vamos por partes. Essa forma que você faz, a gente faz aqui também. Só que a gente não faz todos os anos.
Tem um ano ou outro que a gente tem que ir lá e abrir livro a livro e fazer essa leitura. Por quê? Porque se algum livro tiver sido furtado da biblioteca, o sistema não vai dizer. Ele vai dizer que está lá. Então, o sistema da biblioteca, ele não é, digamos assim, 100% verdadeiro, né? Então, vez por outra, como forma de você minimizar os problemas, os riscos, digamos assim, tem que abrir livro a livro e bater o QR Code, sim. Então, assim, não Mas, existe... na verdade, a gente confere dos dois lados, ou seja, eu pego a listagem do patrimônio, a listagem dos livros e a listagem da equivalência. Então, eu tenho o swap relatório em Excel e Não, tenho... eu sei, Aí, mas... eu sei se tem um que está no swap e não está na biblioteca. Isso eu sei. Exato, porque está emprestado. Mas tem o relatório de empréstimos, que também é Certo, usado. mas vamos lá. Tem um E se livro que alguém tiver está roubado lá. o livro e não tiver feito empréstimo Exato, regular? não tivesse feito Não, um então, empréstimo. mas aí no patrimônio, quando eu fizer a leitura, eu não vou achar a leitura do código dele e não vai ter no relatório. Eu sabia que foi. Aqui nós descobrimos que foram extraviados 4 livros no ano passado. Não, eu não entendi o Porque, que você está querendo dizer. Como é que eu vou saber se o livro foi extraviado se não vai ter registro em canto nenhum? veja bem, o Se swap você não não tem olha uma livro a listagem. livro. Eu olho livro a livro todos os anos. Então, assim, o, o código de barras do livro e o código de barras do swap, ele é comparado no Excel. Ah, peraí. Entendeu? Deixa eu ver se eu entendi. Você faz um... Em vez de abrir o livro para olhar a etiqueta, você faz pelo código, mas o código de De base ele é barras. um só para todos os livros. Aí você Não, o vai código de pela barras do numeração, pela quantidade de livros que tem lá. Não. O código de barras do livro é único para cada livro e ele tem no Excel o código de barras do Então não, patrimônio. então não é o código de barras, é aquele código do livro. Porque o Não, é o código de código de barras ele é um barras. só. Não, o Não. código de barras de venda ele é um só. Não é o código de barras de venda, Existe é o código de é barras do sistema SBN. da biblioteca. Não é esse. Quando você pega um livro do Sim, patrimônio, ele tem um código de barras do sistema da biblioteca. entendi agora, Entendeu? entendi. Não, dá certo também. Só que aí não tem uma forma de automatizar pela conferência por esse Então, aplicativo, mas não. se eu tenho uma listagem de Entendi, 100 livros, eu não posso importar entendi. para esse aplicativo? Importar, não. No momento, Então, não. é uma possível funcionalidade que possa ser acrescentada? Aí a gente vai ter que ver a viabilidade, né? Aí não sou eu também, aí já jogo para Rodrigo. Mas é uma coisa que a gente vê na frente. Eu entendi o que você está querendo dizer. É, Ele quer trazer os códigos, esse outro tipo de codificação que existe, que é o da biblioteca, e, e fazer esse link, né? Na Teria que verdade, é o ter. mesmo código do swap. Eu só queria uma sequência. Vamos supor, 10 códigos de uma vez, 20 códigos de uma vez, em vez de só de um por um. não, eu entendi. É, 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 no momento não tem como importar. E também a gente não tem como. A gente também não pode fazer uma leitura associada, né? Na hora que ele fizer a leitura pelo código de barras do código da biblioteca, ele fazer a conversão internamente e jogar. Ou fazer importação, como o Joel está dizendo. Mas, Joel, isso aí é coisa que a gente vê mais na frente. Isso aí. No momento, não tem como fazer dessa forma. No momento tem que ser um a um, vai ter que sair digitando. Não sei se você. Que hoje o Samsung, se for aquele Samsung Galaxy, né? Você consegue conectar uma tela, um teclado e sair digitando. É uma forma de facilitar, mas assim, não tem. Hoje não tem como a gente fazer, a não ser um a um, porque a ideia do aplicativo é para você ir em loco e sair fazendo a contagem real do item, entendeu? Isso aí são outros meios para a gente poder fazer essa contagem futuramente. Perfeito? Ótimo. Pronto, vamos para frente, né? Então, pronto. Aqui eu fiz a importação, o registro de três equipamentos, né? Dois realmente estão na direita administração, um equipamento está em outro campus e o outro equipamento está em outra sala, né? Então, com isso, lá no relatório que a gente vai, vou voltar aqui, clique em cima, relatórios de bens não localizados, não, se eu cadastrei apenas dois equipamentos, um está em outro campus e outro está em outra sala, ele não vai diminuir meu número de bens
não localizados aqui na diretora de administração. Por quê? Porque esses dois não estão dentro da diretora de administração. Então, ele vai constar aqui todos os itens que estão aqui no swap, né? Para que a gente possa fazer essa validação e saber, aconteceu, por exemplo, de a lixeira ser tombada, que não é uma coisa comum. Então, o usuário que vai fazer a contagem pode passar batido. Pô, não contei uma lixeira, porque eu não imaginei nunca que uma lixeira ia ser tombada. Só que na hora que ele vem aqui nesse relatório, ele vai fazer um pente fino e vai dizer, pô, tem uma lixeira que tem tombo. Aí a pessoa vai olhar e vai, pô, realmente, a lixeira ela tem tombo, então eu vou registrar aqui no sistema, né? No aplicativo. Próximo passo, temos aqui, seria excluir sala, que eu não vou excluir, tá? E exportar para o swap. Vou clicar aqui em exportar para o swap para ele me jogar o relatório. Ele jogou uma tagzinha ali embaixo, né? Exportado com sucesso. E a sala ficou como exportada, né? Agora vamos para o swap. É onde a gente vai ver agora a mágica, né? Deixa eu sair aqui do tablet. Vou exibir aqui no computador. Então, pronto. Voltando aqui para a conferência de salas, né? Patrimônio, conferência de salas. Essa sala que eu fiz essa contagem, estou vendo que já cadastraram um bocado agora nesse de manhã. Já perdi meu campus. Vou mudar para cá. Essa sala aqui, que foi a exportação que eu fiz, que autorizei o coletor, eu vou aqui em detalhes da conferência, né? É o nosso relatório. É o que a gente vai ter agora. Nesse relatório, ele vai me dizer aqui que 4 inventários foram coletados. Que foram os 4 lá da minha contagem. Aqui, como o swap ele é vivo, toda a base de dados está aqui dentro do swap, então ele vai dar um relatório muito mais completo do que no aplicativo, que a gente apenas fez um download de informações, né? E utilizou ela apenas como referência, né? Então, lá que não apareceu o detalhes do bem, porque não é do Campo São Gonçalo, ele vai aparecer aqui. Aqui ele vai aparecer tudo direitinho. Vai aparecer o estado de conservação do bem, vai aparecer outra transferência, a sala atual, e vai ficar em vermelho, por quê? Porque eu estou pegando o relatório de conferência da sala 3 e ele está me dizendo que tem um bem que não é da sala 3, pelo menos no swap. Então, a gente tem que fazer essa alteração, né, pós-relatório. Isso aqui a gente vai deixar do jeito que está, vai passar a comissão de patrimônio, né, e pós a comissão, a gente vai ajustar, né, com as suas devidas mudanças de transferência de carga, né, e, consequentemente, mudança de sala. Aqui também a gente vê a carga atual, né? E a gente vê os dados da coleta. Então, aqui eu fiz essa coletagem hoje pela manhã, e lá no estado da coleta, ele me deu essa informação aqui de bom, que bate com o estado de conservação que está cadastrado no SWAP, tá? Então, como eu não fiz nenhuma alteração no estado de conservação desse bem aqui, ele está batendo. Lembrando, essa informação aqui está cadastrada com o estado de conservação do bem. Essa informação aqui é a que foi registrada na coleta, que não faz essa alteração, tá? Essa alteração do estado de conservação do bem, quem faz, se eu não me engano, é a comissão de a CEPAM, que é a de baixa, que ela vai fazer a avaliação dos bens, e o relatório serve apenas para auxiliar ela, esse relatório aqui. Então, vamos pegar os outros bens, ó. A mesa em L, que esse está aqui, o estado de conservação é bom, o dela é bom. O aparelho telefônico, ó, eu mudei o estado de conservação dele. Eu disse que ele estava ocioso. E ele trouxe para cá a informação, porém não alterou, e ele trouxe aqui a observação que eu coloquei lá no aplicativo, dizendo que a etiqueta estava rasgada, por exemplo. Certo? E aqui o computador que eu coloquei no econômico. Isso aqui já Nesse está botão aqui, né? editar, nesse botão editar, a pessoa já consegue, se quiser, já consegue fazer a transferência.
Opa. Você tá mudo, mudo. Sérgio. Pronto, foi mal, pessoal. Vamos lá. Mas eu fiquei mudo. Mas vocês escutaram o que eu estava falando antes, né? Antes sim. Sim. Sim, ficou mudo só agora, tá bom. Sim, então vamos lá. Esse editar, eu consigo mudar sim. Mas não. Eu consigo editar o bem, mas eu não consigo mover a carga, tá? O que é que eu quero dizer com isso? A sala, ele é cadastrado de acordo com o bem. Eu até consigo alterar a sala, mas eu não consigo tirar de fulaninho e colocar em cicrano se não houver a transferência de patrimônio. Tá? Mas existiria algum botão para que a gente, depois que a comissão fez o trabalho dela, tá aí o relatório, a gente simplesmente clique e acate alguma modificação feita Em pela lote, comissão? né? Tem Em lote, lote. exatamente. Aqui em cima, né? A gente vai fazer a requisição de transferência já dessa tela aqui, tá? Dessa tela aqui a gente não pode fazer a requisição de transferência. Eu não fiz, eu não mexi, não cheguei ao ponto de mexer nessa tela aqui, tá? De fazer essa requisição. Mas acredito que não tem muito o que se fazer, não. Eu vou selecionar os bens que estão em desacordo aqui e vou colocar o seletor de destino e dar OK. E ele vai fazer a transferência. Lembrando que essa transferência só quem consegue fazer é o coordenador de patrimônio. Por quê? Porque a carga, o swap, como padrão, ele só deixa eu mexer na minha carga. Então, eu só posso mexer na minha carga para alguém. Já o coordenador de patrimônio, não. Ele pode mexer na carga de qualquer um e abrir a requisição de transferência para o outro, né? Então, tem algumas coisas aí que são inerentes ao coordenador de patrimônio, né? Então, vamos lá. Aqui está o nosso relatório, né? Uma coisa interessante, o relatório está pronto, sala a sala, né? Uma coisa interessante que agora, quando eu clicar aqui no bem, para a gente poder visualizar o bem, ele vai abrir uma nova guia no bem. Isso aqui é a tela que todo mundo conhece, né? Que tem a descrição do item e tal. Aí a gente vai ter aqui fotos do bem, requisição de transferências, movimentações, e tem uma nova aba que ele aparece aqui. Essa aba que ele aparece, ele vai dizer que em algum momento, né, quando tem a primeira leitura, houve uma contagem desse bem na diretoria de administração. O que é que isso, qual é o lado bom disso? Quando for daqui a 10 anos e eu abrir esse bem, eu vou ter o registro por onde esse bem andou. Ele andou de conferência, né? Porque aqui vai ter as movimentações também que ele vai ter por onde ele andou. Mas muitas vezes a gente sabe que o bem ele andou fisicamente, mas não andou no swap. Então, essas movimentações aqui vai estar dizendo o que é que ele andou no swap. E essa daqui vai estar dizendo como ele andou de conferência, né? A gente fez a conferência aqui. Se amanhã, no final do relatório, o coordenador de patrimônio não fizer essa mudança de sala, a pessoa não aceitar, vai ficar pendente lá para o resto da vida. Que é uma coisa ruim, mas acontece, né? Mas a conferência de sala, não. Ele não vai deixar de existir porque o cara não aceitou. Vai ter dizendo lá, ó, foi conferido o item lá na sala tal, e vai ter todo o caminho percorrido por esse bem, né? Que hoje foi na sala 3, amanhã na sala 5, depois na sala 10, depois na sala 15. E assim vai, você vai ter todo o caminho, né? Sim. No final, pessoal, quando a gente fizer toda a contagem, aí a gente tem um outro relatório, que esse relatório, ele concatena todas as salas. Porque vocês estão vendo aqui, eu estou indo sala a sala. Eu tenho aqui sala 3, desculpa, sala 3, a sala de depósito da TI, a sala de metodologias ativas, e assim vai. Mas como é que eu vou ter um relatório, um geralzão no final? Aí é esse outro, que a gente está falando também um botãozinho aqui, de ter esse relatório, mas ele existe já. Está dependendo desse outro desenvolvimento, nessa nova atualização, para que ele funcione, tá? Espera aí. Então, ele tem um caminho já que eu vou passar também para vocês, e ele vai ter aqui um relatório geral. Então, eu vou aqui no campo São Gonçalo do Amarante,
filtro, somente ele, e coloco o meu ano aqui, de 2025. Então, ele vai ter aqui uma contagem de todas as salas que foram feitas já nesse ano. Então, ele vai dizer aqui no Grêmio, já foi contado isso aqui, no CA de Engenharia de Produção, e assim vai. Perfeito? Isso daqui é o que vai para o relatório da comissão. É esse relatório aqui, tá? Ele vai Geraldo, estar... tem algum relatório geral de tudo que não foi localizado? Relatório geral de tudo que não foi localizado. Você fez uma boa pergunta. Eu não sei responder essa pergunta. Jefferson, eu acho que Jefferson está online aqui e ele já ele usa mais esse relatório do que eu não faço parte da comissão, né, pessoal? Eu na posição da direção, eu não posso fazer parte da comissão. Acho que Jefferson está online, né? Jefferson, Oi. pronto, me ajude, meu amigo, por favor. Me diga aí esse Assim, relatório. na verdade, a gente acaba fazendo o jogo de planilhas, né? Como o swap ele não é 100% trabalhado do jeito que a gente precisa, né? A gente está melhorando cada vez mais, né? O aplicativo agora foi um grande avanço, que já tem muita informação que facilita a conferência, né? Durante o dia existia uma versão anterior que era mais simples, mas a gente conseguia fazer, né? O que acontece? O swap não gera relatório de itens não conferidos, mas ele gera um relatório de itens conferidos. Então, a gente exporta a base do swap, a base ativa do swap. Na verdade, é ativa e baixada também, porque tem uns relatórios que a gente faz de patrimônios baixados que estão sendo utilizados no campus, mas esse aí é outro relatório. Então, eu baixo a base ativa, né, toda a base do campus, e aí eu faço meio que um checklist, né, um cruzamento de tabelas com o que foi encontrado. E aí gera uma outra listagem, que tipo, o que encontrado e o que não encontrado, né? O que não está na lista está não encontrado. Não sei se deu para entender. É um joguinho assim de planilhas, mas que futuramente, né, é sugestão para sair como funcionalidade do swap, que aí a gente vai sugerir. Eu acho que não é difícil, né? Como ele já sabe o que a gente encontrou e ele tem a listagem de todos os bens, né? Eu É imagino que nada, seja é fácil do facinho. pessoal fazer, né? Vamos pedir, E então. aí existem vários relatórios que, por exemplo, a gente da comissão, que já tem uns, acho que 4 anos que a gente vem fazendo, usando aplicativo aqui, né, as versões mais antigas, e a gente faz relatório também de movimentações de sala. Que, por exemplo, no início a gente compara a base desse ano com a base anterior, aí faz um relatório tipo de movimentações que não foram atualizadas no swap, ou que foram, aí patrimônios baixados que estão sendo usados no campus, patrimônios não encontrados, né? Que aí depois deixa a cargo fica no relatório, que aí facilita a coordenação de patrimônio ir diretamente naqueles, ou tomar as devidas providências quando não acha, né? E assim, estando tudo escaneado em planilha, né, a gente consegue fazer um jogo de planilhas aí com os dados, mexer e fazer vários tipos de relatório interessante. Você poderia compartilhar esses relatórios depois, Jefferson? Tá, pode ser. Eu mando para Sérgio e aí ele compartilha com vocês, porque como eu não sou da administração. Perfeito. Nakati está com a mão levantada, não sei se ela tem dúvida. Deixa eu só concluir. Não, realmente, isso aí é um avanço, né? Já foi um avanço e é uma boa. Eu vou puxar a Jefferson, viu, Rodrigo? Para a gente ajudar nessa parte de sugestões, né? A gente deu um avanço gigantesco, mas não está 100%. Já não está 100% hoje, né? Com algumas coisinhas pequenas, mas aí agora com esses relatórios aí, foi uma boa pergunta, eu não tinha para pensar nesses relatórios de bem não localizados de forma geral, né? Então, já é uma coisa para a gente incluir aí no desenvolvimento, que já pode ser nesse agora, já que não foi iniciado, né? Essa segunda demanda. A gente já tem uma demandinha, né, para pequenos ajustes, já coloca isso aí. Oi, Aninha. Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Pronto, valeu aí, pessoal. Sérgio, maravilha esse aplicativo.
À medida que você estava apresentando, eu estava tentando acessar a conferência de salas, né? E eu cadastrei agora 33 do CT Mineral. Estava cadastrando aqui. A pergunta a gente pode deixar mais de uma pessoa responsável? Como é que é? Eu não entendi muito essa questão aí da sala. Não, Também não é nesse momento, não sei. Como não eu é nesse estou momento, sim. visualizando muito bem. E que momento se autorizar coleta, autorizar coletor. E eu tentei fazer no meu, achar aqui, deu aquela questão que você disse que ele não ia reconhecer. E aí eu insisti e não deu. Aí depois eu queria só para compartilhar o momento agora, né? Eu não consegui. E ele já está aberto para a gente, isso? Ou você está nesse módulo, não está no modo treinamento, não, né? Você já está no módulo, né? Aí, assim, eu particularmente não estou conseguindo visualizar nada do que você está fazendo, né? Agora, nessa apresentação. É como se eu primeiro tenho que baixar aqui, né? O celular, é isso? Isso. Sem um aplicativo, não consegue mexer em muita coisa, não, né? Vamos lá. Pronto. Cada E conferência que a gente... Certo. perdão. Como eu estou 100% remoto, eu cadastrei um ambiente que eu estou com alguns equipamentos do Instituto na minha carga. E aí eu já cadastrei conferência da sala, né? Se eu fizer baixar o aplicativo, ele vai conseguir ler o que eu estou na minha sala aqui em casa, nesse sentido? Sim. O Pronto. aplicativo tanto funcional, independente de onde esteja a carga. Na verdade, eu digo fisicamente, né? Por exemplo, eu tenho o notebook da administração e o tablet não tem patrimônio, não. O notebook, ele fica comigo em casa às vezes. E lá eu posso fazer contagem, mas ele está vinculado a essa sala aqui, né? Vamos lá. Cada registro de sala que você faz, ele é único. Só é um. Mas você pode cadastrar a mesma sala mais de uma vez. Não existe nenhum problema. Porém, no relatório, quando você for puxar o relatório lá, ele vai dar o relatório de cada conferência. Vamos lá, o que é que eu quero dizer com isso? Eu posso cadastrar aqui, ó, eu tenho a sala 03 mesmo, posso adicionar novamente a sala 03 e colocar outra pessoa para contar também. Cada relatório vai ser individual, mas no final vai ser, os dois vão ser para a sala 03. Sérgio, cada vez que a Oi. gente exportar os dados, aí a gente tem que criar um novo setor, uma nova conferência? Não, você pode exportar várias vezes, ele vai ser incremental, Ah, tá? Ele vai constar lá como exportado, que ele já foi exportado, mas, por exemplo, você exportou já, e depois, eita, tem um bem que eu não conferi. Você pode ir lá, incluir esse bem e exportar novamente. Ele vai só incrementar. Aqui eu quero dizer, ó, tem dois servidores contando a mesma sala. O que esse aqui contou não vai aparecer nesse relatório aqui. Na hora que eu clicar nesse relatório aqui, ele vai dizer que não foi contado nada. Por quê? Porque esse QR Code que ele gera aqui, ele é único. Ele é específico para esta contagem. E a outra contagem, ela vai estar intacta. Ela vai estar lá da mesma forma que tiveram 4 bens coletados e intacta. Inclusive, ó, já até aproveitando, eu vou excluir essa contagem que eu fiz hoje, porque eu peguei bens de Pau dos Ferros que não estão aqui. Então, há a possibilidade também de a gente excluir. Sérgio, mesmo depois da importação. Só quem pode excluir, certo? O coordenador de patrimônio e o diretor de administração, né? Eu vou clicar aqui e vou remover a contagem. Ele vai dizer que houve essas contagens aqui, se eu tenho certeza da remoção, e eu removo, sim, a contagem. Mesma coisa eu vou fazer com essa daqui, porque foi apenas para a exibição de vocês. Não tem nenhuma conferência e eu removo, tá? Sérgio, só para saber se meu entendimento está correto. Ela perguntou se mais de uma pessoa pode estar responsável por uma mesma sala. No exemplo que você deu, mostrava lá 22 itens não localizados. Então, se uma pessoa, como é offline, se uma pessoa confere, mas para o outro vai continuar constando como pendente, né? Exatamente. Porque são contagens individualizadas, tá? Não tem como ser uma contagem única para mais de um servidor. São contagens individualizadas. É como se fossem salas distintas. Certo?
Acho Porque que a gente Isaac... optou pelo caminho offline, né? Exatamente. Acho que Isaac queria dar uma palavrinha aí. Não, Isaac? não, Sérgio, na Ah, realidade, bom dia a todo mundo, né? Na bom dia. realidade já foi atendido, né? Era a questão dos bens não localizados que já foi tratada aqui. Eu acabei perdendo um pouco a reunião, gente entrando e saindo Sim, aqui da sala, sim. e é uma questão que sempre fica pendente, né? Se contabilmente o pessoal pede que quando a comissão encerre, a gente tem que identificar os bens não localizados, né? E contabilmente no CIAF É transferi-los uma para uma conta, conta né? transitória de bens não Isso. localizados e que até o final do exercício teria que se fazer a localização desses bens para que enfim, o que for localizado retornar e o que não for localizado dê baixa para que essa conta transitória seja encerrada no final do Zerada. exercício, né? Então essa questão dos bens localizados, ela acaba sempre tendo essa questão contábil, esse reflexo contábil aí para ajustar. Mas pelo que eu vi, depois eu voltar na reunião, foi algo que você já tocou e Jefferson complementou também aí na composição de um novo relatório, se não estou enganado. Isso, isso. Essa parte do presidente da comissão, eu nunca fiz parte, né? Então, assim, esse relatório específico, esse último, né, que ele faz a contagem, que ele pega todos os bens, já foi Jefferson que me passou que existia ele, né? A preocupação maior que eu tinha, né, quando iniciei a conversa com o Rodrigo, era de realmente fazer a contagem e jogar no swap. A partir desse relatório, o Jefferson disse, não, esse relatório já atende a gente, mas é porque ele fazia esse encontro de informações, né? Mas se a gente puder deixar de forma mais transparente no sistema, é bem interessante, né? Já para poder ter tudo num canto só, né? Para a gente não ficar fazendo nada fora do swap, em planilhas e planilhas que a gente já é acostumado a mexer em vários setores da instituição com planilha Excel. O que a gente puder minimizar isso aí é o melhor. Diga lá, Gustavo. Certo. Sim, acabei de me esquecendo. Você tinha falado que ia comentar como é que a gente procederia com um item Verdade. que a gente encontra e está sem patrimônio, a gente não sabe qual é o número patrimonial dele. Isso. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela do tablet. Só um minutinho, deixa eu tirar esse compartilhamento. Essa função não está pronta ainda, tá? Ela que vem, mas eu vou explicar onde ela vai estar. Só para poder facilitar, né? Só para poder já deixar aqui encaminhado, né? Foi essa pergunta que você fez, a gente só viu a necessidade dela depois que terminou a versão. Então, a gente vai precisar complementar essa parte aí e a gente vai precisar complementar todas essas pendências que ficaram, né? Pouquinho. Ampliar a tela. Pronto. Aqui, quando eu tenho a parte de coletar bens, né? Coletar bens, excluir sala, relatório, exportar sala, a gente vai colocar um campo de texto, observação, para a sala, porque a gente viu que a gente consegue colocar a observação para os bens. Cada bem a gente pode colocar uma observação diferente, mas não pode colocar para a sala. Então, vamos lá. Eu entrei para contar essa sala aqui e eu estou vendo que existe um conjunto de mesas que ela não tem patrimônio, que na minha concepção, que ainda tem isso, né, elas deveriam ter patrimônio. Porque a gente sabe hoje que alguns bens, os bens que estão abaixo de R$ 237, eu acho, se eu não me engano, eles não têm a necessidade de ter patrimônio, né? Cabe ao gestor definir se vai baixar ou não vai. Isso, logicamente, tendo a depreciação dele. Ou se na aquisição já for menor do que isso. Então, o que acontece? Eu entro na sala e vejo que existe uma mesa que deveria ter patrimônio, não tem. Então, a possibilidade de ter caído. Então, vai ter um botão aqui de observações, que eu vou clicar e vou colocar alguma observação sobre a sala, que é onde vai entrar essa parte aí. Na hora que a gente localizar um bem ou outro que está sem patrimônio dentro daquela sala, eu vou colocar na observação da sala que aquele bem não tem, tais bens, com alguma descrição mínima, não tem patrimônio. Para ir para o coordenador de patrimônio para saber se realmente o patrimônio caiu, ou fazer o levantamento, ou se realmente não tem patrimônio o bem, né?
Eu consegui responder, Gustavo? Sim, muito obrigado. Pronto. O que Ô, mais, Sérgio, pessoal? Oi. no caso, por exemplo, do COAPAC, certo? A gente tem salas de aula com diversas cadeiras, às vezes 40 cadeiras, os patrimônios já, né, foram com Deus. E aí o servidor vai informar, tem 40 cadeiras sem patrimônio, estado de conservação bom. E assim, quando ele exportar, essa informação vai constar no SUAP e vai para o relatório? Vai. Todas as informações vão. A gente já pretende colocar. Eita, eu tô abrindo aqui como se estivesse exibindo o computador. Peraí. Deixa eu tirar aqui do tablet agora. O tablet fechou aqui e eu não consigo tirar a tela. Rodrigo, tu consegue cancelar a exibição da tela? Deixa eu ver se na hora que eu for compartilhar. Ah, pronto, deu certo. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Aqui, ó, no detalhes da conferência, ele não já entra com esse relatório, ele vai ter essa observação aqui em forma de texto. Antes desse inventário não localizado, vai ter a observação da sala. Vai estar lá dizendo tudo o que você descreveu, ele vai estar aqui nesse relatório. E possivelmente também, que aí eu vou conversar com o Gerson, naquele outro relatório geralzão também, ele vai ter alguns pontos. Sala tal, aí ele vai dizer as observações que foram colocadas naquela sala. Perfeito? A minha preocupação porque assim, quem vai gerar o relatório vai ser o coordenador do patrimônio, né? Ele vai gerar o relatório e vai passar para o presidente da comissão. Não, o relatório vai estar disponível para todos. Não, mas assim, Certo. por exemplo, a gente faz a conferência da sala, né? Perfeito. Os itens vão para o SUAP, certo? E aí os Certo. itens vão para o SUAP para uma aba que só o coordenador do patrimônio tem acesso. E aí o coordenador do patrimônio vai gerar um relatório e passar para o Não, presidente da comissão. não é só o coordenador do patrimônio ter acesso, não. Vamos lá. Essa tela que eu estou aqui, todos que têm permissão de ver essa guia de patrimônio, eles podem ver essa tela que a gente está aqui. Tá, A essa única tela aí eu coisa, não tenho acesso nesse momento. Por isso que eu estou achando porque estranho, você sabe? não está no grupo, é isso que eu quero dizer. O pessoal que faz que é o presidente da comissão de patrimônio, eles têm que estar dentro do grupo patrimônio, porque todos os relatórios estão lá. Apenas esse botão aqui, que eu estou exibindo, que é privativo do coordenador. Sim, Simplesmente ele. nesse momento eu sou o presidente da comissão, aí eu tenho lá, na minha aba de patrimônio, eu só tenho inventário, requisição de equipamento e requisição de transferência. É porque não foi liberado para você. Mas isso daqui não é privativo, não, tá? Ou Certo, seja, certo. tem como configurar. É só questão de configuração aí, nesse Fale com caso. seu DIAD, João, que assim, eu vou liberar os poderes para os DIADs aqui, os que não tiverem, e aí se no campus dele, quem ele achar que deve ter, aí ele vai recadastrando no seu campus as pessoas que não tiverem ainda os perfis. Isso. Beleza. Essas coisinhas, pessoal, de configuração, aí vocês vão ter que mexer. Lógico, estou aberto, quem quiser, quem precisar, posso fazer uma ajuda, né? Ana Cátia, precisando. Joel, não vou conseguir ajudar com essa parte de fazer essa integração aí, é uma coisa que a gente pode pensar lá na frente, mas estou aberto para ajudar aí. Agora, como eu digo, tem detalhes que é a configuração do swap. Adriano, por exemplo, lá em Pau dos Ferros, ele falou que só mostra uma sala. Aí eu vou ajudar também a dar uma olhada, mas se tiver o swap não tiver adequado com as informações adequadas, ele vai trazer errado, entendeu? Então vai ter que ser um outro trabalho para adequar para que o sistema funcione, certo? Lucas está perguntando aqui se tem algum campo para adicionar item por item. Não, não tem, Lucas. A ideia não é essa. Porque é o seguinte, o correto é que os equipamentos sem patrimônio sejam exceção. Pelo menos é para ser. Então, assim,
Se tem muita coisa sem patrimônio aí, então tem algo errado. Então, o texto livre que tem lá na sala é para colocar um patrimônio ou outro, tá? E, e a observação do patrimônio é mais quando a etiqueta está rasgada, o bem está, sei lá, faltando alguma peça, tá? É uma observação mesmo do item. Já o da sala, você vai colocar os bens que estão sem patrimônio, mas não é para ser muitos, né? No meu ponto de vista, não é para ser uma lista extensa, é para ser um bem ou outro. Alguma informação mais, pessoal? Chegamos eu vou compartilhar aqui a minha tela só para no vídeo constar deixa eu ver aqui, tela. Só para no vídeo constar o link, eu coloquei o arquivo que o pessoal baixa o aplicativo, né? Coloquei no meu Drive também, para caso aqueles links o pessoal tenha problemas de entrar por causa que às vezes está aberto só para quem tem acesso ao módulo de demandas, que não é todo mundo, né? Então, caso aconteça isso, eu coloquei aqui também no Drive aquele arquivo para quem precisa, né? Eu já vou compartilhar aqui só para ficar também registrado no vídeo. Quando eu colocar no YouTube, no futuro que alguém quiser, já pega. Rodrigo, coloca esse link que eu coloquei também agora no chat, porque ele é exatamente a conferência geral, que ainda não está disponível com o botão do swap, tá? Mas vai ter um botão no swap que a gente vai acessar esse link aí. A conferência de item, né? A conferência geral, isso. São esses dois que a gente precisa de ter o acesso ao arquivo para baixar o aplicativo e esse relatório aí que é o final. O restante, se não tiver com acesso, é questão apenas de permissão no swap. Deixa eu bem grandão aqui. Então, pessoal, esses são os dois links. Quando eu colocar no YouTube também vou colocar na descrição lá do vídeo, né? E para quem precisar utilizar. Como falei no começo, quem tiver, né, sugestões de melhorias e tudo mais, vão entrando em contato que o que for possível a gente vai implementando, né? Recentemente acho que já saiu a portaria, né? Foi criada uma comissão com alguns membros das comissões de patrimônio dos campi, né? Eles também querem, né, sugerir melhorias tanto de normativos internos quanto de melhorias nos próprios sistemas, né? Então, possivelmente, melhorias que tiverem relacionadas ao patrimônio, vai repassar para eles darem o ok e a gente implementa de fato, né? Então, pessoal, por mim, acho que a gente atingiu o objetivo de hoje. Não sei se Sérgio quer falar mais alguma coisa, mas já vou agradecer novamente aí a Sérgio a disponibilidade, né? Eu sei que todo mundo está ocupado, né? Eu imagino o diretor de administração do campus também tem uma agenda complicada, mas Sérgio sempre se dispõe, que é para fazer a instituição avançar, ele sempre topa, né? Então, fazer novamente esse agradecimento e agradecer a todos vocês aí que estiveram aqui, né, presentes até agora. E, né, vamos utilizar para a gente poder testar isso aí, fazer o teste de fogo, né? Testar na prática para a gente poder melhorar, né? Como tá a trend no Instagram, né? Primeiro a gente começa, né? Depois a gente melhora, né? Então, estamos começando e vamos aí processo contínuo de melhora. Passei as palavras finais aí para Sérgio, depois a gente encerra. Não, eu queria agradecer, né, essa oportunidade aí. Realmente, eu gosto muito de contribuir com a instituição, no sentido de melhoria dos processos internos, né? E isso é uma coisa que a gente sofre aqui, né, também. Então, assim, se a gente sofre aqui e eu vejo que vários campos sofrem, eu vou correr lá, Rodrigo, vamos ajudar aqui, que a gente precisa avançar isso aí. Então, eu queria agradecer a disponibilidade do Rodrigo, né, para autorizar que o desenvolvimento seja feito, né, que a gente sabe que é muita coisa para pouca gente, né, desenvolver, então tem que ter uma certa prioridade. E isso aí ele acatou a ideia, né, de a gente fazer essa modificação do sistema de forma que atenda de forma, não vou dizer plena, né, que ainda não está, mas de forma que já dê para a gente trabalhar de totalmente automatizado, sem necessidade de papel, que hoje em dia a tecnologia veio para ficar, né, e só vem melhorar. Lógico, tem alguns pontos, né, que a tecnologia não é boa, mas nesse sentido aqui, ela veio só para ajudar e melhorar nossas vidas, né? Então, o que puder fazer para que a gente tenha
um ambiente de trabalho mais rápido, fácil, estamos aí. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado a todos, pessoal, e bom trabalho, bom retorno ao trabalho. Valeu, até mais.